Muito boa noite, muito bem-vindos. Hoje, dia 7 de abril, quarta-feira, estamos aqui juntos para continuar lendo o Evangelho de Marcos. Eu quero lembrar que nós estamos fazendo a leitura de Marcos agora 2 vezes por semana. Estamos lendo na quarta-feira e estamos lendo na sexta. Nós demos um tempo com o Sextou na Barão, e vamos retornar com o Sextou reformulado, depois das comemorações do aniversário da igreja. E enquanto isso, nós vamos terminando aqui de ler Marcos, sempre quartas e sextas, e é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Nem gente de renome queira um dia me escutar, mas Deus fez-me um convite para ir ao trono seu, deixar ali junto aos seus pés meu fardo e toda dor. Posso quando vem a tempestade, confiando em Cristo, a rocha eterna. Nele encontra céu só paz, o seu nome tem poder. Tudo muda em meu viver, seu orar. Quando a estrada que eu percorro não parece mais ter fim, eu descubro que Jesus ali comigo está. Ele nunca me abandona, sempre escuta o meu clamor, e sei que junto ao Pai Celeste intercederá por mim. Posso orar quando vem a tempestade, confiando em Cristo, a rocha eterna. Nele encontra céu só paz, pois seu nome tem poder. Tudo muda em meu viver, seu orar. Se meu povo, que por mim se chama, confesse humilhar, e orar. Posso orar quando vem a tempestade, confiando em Cristo, a rocha eterna. Nele encontra céu só paz, pois seu nome tem poder. Tudo muda em meu viver, seu orar. Seu orar. Seu orar. Nós estamos
no capítulo 10 de Marcos, já dentro da segunda parte de Marcos, e numa divisão assim muito clara de uma parte para outra, porque logo no primeiro versículo do capítulo 10, Marcos diz assim: então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Então nós temos até o capítulo 10 de Marcos, nós temos o ministério de Jesus concentrado na Galileia, ali nas cidades ao redor do Lago da Galileia, como era chamado Mar da Galileia, e naquelas aldeias, naquelas cidadelas, daquelas vilas por onde Jesus ia passando e anunciando o Evangelho. E agora o Evangelho de Marcos começa a focalizar Jesus no encaminhamento para Jerusalém, rumo a Jerusalém, onde vai se dar o ápice, o cume da sua missão como redentor. Marcos é o evangelho da redenção, do redentor. E essa missão de redenção, ela vai ser consumada, concluída, isto é, Jesus vai até o fundo do fundo do fundo dessa missão, nesse momento agora em que chega na Judéia, região da Judéia onde ficava Jerusalém, saindo da Galileia ao norte, desce para a Judéia, chega em Jerusalém e ali é que Jesus vai ser traído, vai ser julgado, condenado, morto e vai ressuscitar ao terceiro dia. Então nós estamos bem nesse momento em que Marcos diz, está entrando na região da Galileia. E uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Então nós temos a fama de Jesus já amplificada para a Judéia. E a chegada de Jesus na Judéia não diminuiu esse impacto junto às multidões. Já não eram mais as multidões da Galileia. Agora começava a ser as multidões da Judéia, pessoas que também ouviram falar de Jesus e que foram cercá-lo, se aproximaram dele, estiveram ali ao redor dele a partir de então. E é nesse momento de Jesus ensinando as multidões, porque Marcos diz que ele continuou a fazer o que ele costumava fazer, que era anunciar o Evangelho, que era ensinar as multidões. Nesse momento em que está ensinando as multidões, que vai se dar mais uma polêmica com os fariseus. Logo o verso 2 do capítulo 10 diz: alguns fariseus aproximaram-se dele. Então a gente vê que os fariseus permaneciam à espreita, desde lá da Galileia. Incumbiram os fariseus de lá a acompanharem Jesus, a tentarem fazer Jesus cair em alguma contradição, em alguma fala comprometedora, e também acompanhando agora aqui Jesus na Judéia, a maneira como os fariseus se aproximavam de Jesus, não tinha nenhum interesse em aprender com ele, em ouvi-lo no sentido de refletir sobre o que ele falava. O interesse era tão somente pegar Jesus em emboscadas, em armadilhas que eles preparavam para tentar desmoralizar, desqualificar Jesus junto à multidão. E agora, a polêmica que vai acontecer é em torno ou ao redor do tema do casamento e do divórcio. Logo depois, nós temos Marcos colocando o episódio de Jesus com as crianças e imediatamente depois nós temos uma conversa de Jesus a respeito de quem realmente está preparado para segui-lo. Então nós vamos trabalhar hoje nesse estudo desses três momentos ou desses três trechos que foram aqui selecionados por Marcos. Um que tem a ver mais com o ambiente familiar, a questão do casamento, do divórcio e a questão do relacionamento com as crianças.
e o outro que tem assim uma ambientação mais de discipulado, que tem a ver mais com o compromisso do discípulo, ou o compromisso que Jesus espera que seus discípulos tenham com ele. Mas nós vamos aí por partes então. Vamos começar com a primeira parte desse trecho, que é o debate sobre a questão do divórcio, que na verdade, e aqui é bom que a gente realce isso, não se trata propriamente, ou pelo menos a discussão não começa propriamente, com a questão do divórcio, mas com a questão da mulher, naquele tempo, nas condições do divórcio. Quer dizer, toda a discussão e o debate se dá a partir desse foco. A mulher como vítima de um marido que acha que pode dispensá-la por qualquer motivo e a hora que ele quiser, quando ele achar que ela já não serve mais como esposa. É mais propriamente dessa questão que esse debate que os fariseus farão com Jesus vai tratar. Vamos ver aqui então o que acontece. As fariseus que estavam lá, eles se aproximaram de Jesus para colocá-lo à prova, e aí perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O Evangelho de Mateus, que trata disso no capítulo 19, que é um texto paralelo, é um pouco mais específico nessa preocupação. Porque a pergunta que é feita lá em Mateus é se o marido podia dispensar a mulher por qualquer motivo. Esse era o objetivo mais direto da pergunta. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher ou mandar sua mulher embora? E o fundo da pergunta tinha essa ênfase: por qualquer motivo. A ideia aqui que faz com que nós cheguemos a essa conclusão é porque havia uma disputa entre correntes rabínicas, não é? A corrente rabínica de Hillel, a corrente rabínica de Shammai. E cada uma se posicionava ou mais liberal ou mais conservadora a respeito desse assunto. É essa discussão, é esse embate de duas correntes, são essas duas ideias antagônicas, uma mais liberal, outra mais conservadora, que é trazida à luz. Não é? O que eles estão perguntando é o seguinte: quem é que tem razão aí? Os da corrente mais liberal, que dizem que o marido pode dispensar sua esposa, pode divorciar-se dela por qualquer motivo, não é? Queimou a comida e trouxe a comida com gosto de queimado. Isso já é um motivo para o marido divorciar-se e dizer: você não serve mais? Ou, como dizia a corrente mais conservadora, apenas por motivo muito sério, por falta muito grave, como, por exemplo, por adultério, por traição. Não é? O marido, então, flagra sua esposa, ou descobre que sua esposa o está traindo, e ele, então, tem o direito de tomar a iniciativa de se divorciar. Pelos termos da discussão, pelos termos dessa polêmica, desse debate, a gente já se percebe logo de cara que se trata de uma discussão essencialmente paternalista, de uma cultura paternalista. Veja que em nenhum momento está se perguntando se a mulher resolver se divorciar do marido. Se o marido fizer algo a ela que a ofenda de modo a ela pedir o divórcio. Nem se refere a isso, porque nós estamos numa cultura patriarcal, não é? Onde a figura do marido, do homem, é a figura dominante, de imposição, e a figura da mulher é uma figura tão somente passiva, não é? Então isso é uma coisa que já fica clara. Então,
quando avaliamos esse texto, nós já temos que levar em consideração esse contexto patriarcal em que ele está. E uma outra coisa que fica muito clara aqui é que a mulher ela não tem ali muito espaço para ser considerada como uma pessoa interessada nas consequências daquilo. Não é? Vejam, por exemplo, em João 8, eles trazem a mulher que foi apanhada em adultério e ninguém fala do homem que estava adulterando lá com ela. Querem apedrejar a mulher, mas ninguém se refere ao homem. Cadê o homem que estava adulterando com ela? Não é? Então é essa cultura patriarcal que nós temos, e a grande preocupação era justamente essa. Uma mulher dispensada por seu marido, naquela cultura patriarcal, ela ficava literalmente desguardada de todas as proteções. Não é? Ela perdia tudo, ela não tinha tudo. E não era raro que mulheres dispensadas por seus esposos acabavam na vida de prostituição para poderem sobreviver. Então, a ideia do divórcio surgiu como anteparo, como proteção à mulher, caso seu marido resolvesse dispensá-la. Por isso que a corrente liberal e a corrente conservadora, dentro do rabinato judaico ali, entravam em conflito e debatiam essa ideia, porque a questão era só a questão do homem. O homem pode ou não pode? Ninguém se preocupava com a questão da mulher. E aí por isso que Jesus Cristo dá essa resposta que ele deu, que é fantástica. Não é? Quer dizer, eles estavam ali preocupados com o que o homem podia fazer. Ninguém se preocupou, ou ninguém se preocupava com a condição da mulher naquela situação. Por isso Jesus dá essa resposta. O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Aí Jesus respondeu, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês, homens, de vocês, maridos, que dispensam suas esposas sem qualquer salvaguarda, sem qualquer resguardo, sem qualquer anteparo. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então Jesus Cristo foge daquele foco da discussão e diz, olha, primeiro, o divórcio foi criado para Moisés, não é para atender a necessidade do homem, era para atender as necessidades da mulher, para que ela não ficasse totalmente desguarnecida, para que ela pudesse se casar de novo, para que um outro marido pudesse acolhê-la. Então, era dado o divórcio para que, uma vez dispensada por seu esposo, ela pudesse ter a opção de um novo casamento e não ficar amíngua numa sociedade, num mundo patriarcal, em que o personagem único de preocupação era o homem. A resposta de Jesus, então, é a seguinte, olha, vocês estão preocupados aí com o que o homem pode fazer ou não. Eu vou dizer para vocês que a própria ideia do divórcio não surge em função do homem, surge em função da mulher, para resguardá-la, para que ela possa ser acolhida por um novo marido, para que ela possa casar de novo. E aí Jesus vai mais fundo e diz, e digo mais, no princípio, quando Deus instituiu a união do homem e mulher, a ideia era, homem e mulher os criou, a mulher deixando seus pais, se unindo e se tornando uma só carne. O que para mim é uma palavra dura, contundente de Jesus, indo ao princípio de tudo e dizendo, olha, essa separação machista, patriarcal, autoritária que vocês fazem, colocando o homem num degrau acima, não corresponde aos propósitos do Senhor lá no princípio, onde os dois estavam no mesmo degrau. Os dois têm que ser uma só carne. Então você, marido, não pode dispensar sua esposa por qualquer motivo,
porque é uma só carne com ela, você é responsável por ela. Jesus ainda falando naquele contexto patriarcal onde a polêmica surgiu. Você é uma só carne para ela, porque ela é, conforme o relato de Gênesis, a companheira idônea, isto é, a única que estava no mesmo degrau que o homem e podia completá-lo. E podia se unir a ele, e podia se tornar uma só carne para ele. Jesus faz aqui não só um alerta para dizer, olha, vocês estão focalizando no problema errado. O problema aqui não é o que o homem pode ou não fazer, o problema aqui é que o divórcio foi criado para proteger a mulher. E o outro problema, mais grave que esse, é que quando Deus planejou a coisa e criou vocês, criou-os iguais, no mesmo degrau, a ponto de vocês se tornarem uma só carne quando se unem. Então, ao mesmo tempo que Jesus desconstruía essas colunas do patriarcado, que ignorava, simplesmente ignorava, era indiferente para com a questão da mulher nisso tudo, Jesus Cristo restaurava isso. E dizia, não, no princípio não foi assim, no princípio Deus criou vocês dois no mesmo degrau, completamente iguais. A mulher só se une ao homem porque é igual a ele em tudo. É um ser humano como ele, é a imagem de Deus como ele, não é? É tão capaz quanto ele, tem a mesma capacidade intelectual, a mesma capacidade cognitiva, a mesma capacidade de sentimento, a mesma capacidade de visão. É a companheira idônea, é a companheira ideal, porque se casa, estão no mesmo degrau. Então Jesus está lançando mais uma vez o seu olhar para o princípio original da criação de Deus no marido e na esposa como seres humanos dignos que se completam. O que esvazia toda aquela preocupação dos fariseus, esvazia aquela discussão e principalmente esvazia a crueldade do patriarcado no tratamento com a mulher naquele tempo. Então eles quiseram puxar a conversa para um lado e Jesus estava puxando para outro. E aí, depois de ter dito isso, quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Eles voltaram àquela questão do divórcio. Mas afinal, a gente pode ou não pode dispensar nossa esposa por qualquer motivo, ou só por motivo sério? Aí Jesus respondeu, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Jesus retorna àquela questão. A partir do momento em que o marido dispensa sua esposa, deixando-a sem nenhuma salvaguarda, e se casa com outra, ele está cometendo um erro terrível. De passar por cima da outra pessoa, passar por cima da importância, do valor da outra. Essa atitude patriarcal, soberana, sem se importar com os sentimentos da outra. E está lançando ela numa situação em que ela terá de ser acolhida pelo primeiro que aparecer para não morrer de fome. E coloca também numa situação indesejada por ela. Então Jesus volta à questão da preocupação com a mulher, com a proteção dada a ela em todo aquele sistema patriarcal que havia. Então eu quero chamar a atenção disso, porque muita gente usa, às vezes, esse texto, não é, para se posicionar radicalmente contra divórcios ou separações, quando o objetivo desse texto não é esse. Há no relacionamento conjugal, há no relacionamento a dois, uma série de questões que só os dois podem avaliar. Há situações que chegam a um ponto em que a conciliação realmente é inevitável. É impossível, digo. Não tem como resolver. Seria até bom, não tem como resolver. É claro que, seguindo aqui o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, no princípio não era assim, né?
Se o ser humano, se o homem fosse perfeito e a mulher fosse perfeita, haveria casamentos perfeitos. Mas o homem não é perfeito e a mulher não é perfeita. E por isso os casamentos são imperfeitos. E muitas vezes acontece de que um casamento não pode ser mantido por uma pessoa só. Se não houver o interesse dos dois, se não houver uma compreensão mútua. Então tantas coisas podem acontecer nessa história que nos deixa assim, numa situação muito difícil de nos sentirmos palmatória do mundo para ficarmos julgando relacionamentos que não deram certo. Agora, o que não podemos fazer é usar esse texto para criar leis eclesiásticas que não correspondam ao que esse texto realmente está dizendo. O casamento é um vínculo. Quando esse vínculo interior é quebrado, é difícil manter o vínculo exterior, não é? Então é claro que o bom para os cônjuges, o bom para os filhos, o bom para a família, é que o casamento dê certo, que os casais superem suas dificuldades, que se entendam, que se perdoem, porque ainda tem isso, né? Pode haver até uma questão de traição conjugal. É interessante que lá em Mateus 18, quando em Mateus 19 Jesus está falando dessa questão do divórcio, em Mateus 18 Jesus falou sobre o perdão. Até quantas vezes perdoarei? Jesus respondeu 70 vezes 7. E fala do pastor que foi atrás da ovelha perdida e fala da parábola do credor incompassivo. Aquele que recebeu um grande perdão e não perdoou. Aí entra na questão do casamento. Perdão no casamento é importantíssimo para manter a relação. Então é óbvio que o ideal é que se perdoem, que se compreendam, que consigam superar suas diferenças. Há uma dinâmica no casamento de saber passar de uma fase para outra. Claro que isso é o ideal. E claro que isso é possível fazer, muito especialmente quando a gente faz isso à luz da palavra, à luz dos ensinos do Evangelho. Mas não é uma lei geral e nem todos conseguem. Então, a gente tem assim uma espécie de respeito grande por uniões que não deram certo e que, por mais que se tentasse, acabaram no fracasso. E a gente lamenta profundamente porque não é fácil. Não é fácil terminar com um namoro longo, muitas vezes, muito menos com um casamento. As dores são muitas, as feridas são muitas, os traumas são muitos, não é fácil. A última coisa que a pessoa precisa é a gente sobrecarregá-la ainda com cobranças que a gente não pode fazer, que quem está de fora e não está vivendo aquilo não pode fazer. Então esse texto, ele tem um outro objetivo, não é o objetivo de nos dar o direito de sermos a palmatória do mundo e ficarmos julgando relacionamentos que não deram certo. Ele tem o objetivo de mostrar que, inicialmente, não havia patriarcado, homem e mulher estavam no mesmo degrau, então esse negócio de se preocupar com o que o homem pode fazer sem se preocupar com a mulher, não é algo que está no princípio, quando as coisas foram criadas, não foi isso Jesus Cristo respondeu para os fariseus daquela forma. E segundo, esse texto serve para mostrar que a preocupação de Jesus ali com a resposta aos fariseus era mostrar que o divórcio, ele não foi inventado por Moisés, porque tudo estava perfeito. Foi criado justamente porque as coisas são imperfeitas. Existe porque o ser humano é imperfeito e porque as relações são imperfeitas. E servia de anteparo às mulheres para que elas pudessem ter um outro relacionamento e não ficassem à míngua naquela sociedade patriarcal. Depois de responder a isso, imediatamente vem a questão das crianças. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, diz o verso 13. Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele.
Em seguida, tomou as crianças nos braços e impôs-lhes as mãos e as abençoou. Da mesma forma como Jesus levou a mulher, ali na discussão anterior, para dizê-la, peraí que ela faz parte disso também. Ela não é um objeto que você simplesmente joga fora. Ela faz parte disso aqui. O divórcio foi criado para ampará-la, para tirá-la da situação de ficar amíngua nesse patriarcado. Não é? E da mesma forma que ele eleva a mulher aqui, ele eleva as crianças, que também, né, você vê na narrativa lá da multiplicação dos pães, tinha 5.000, sem contar mulheres e crianças. As crianças não eram consideradas como algo para se levar a sério. E Jesus traz aqui as crianças para o centro da discussão e diz, não só elas pertencem ao reino, como são o símbolo de quem entra no reino. Jesus diz, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A humildade, a dependência que uma criança sabe que precisa ter dos pais, a consciência que a criança tem de que precisa ser cuidada porque ela mesma, sozinha, não é capaz de se cuidar e de se manter, é a humildade, a dependência humilde que Jesus ensina aos seus discípulos terem de Deus. E é esse quebrantamento do coração, essa contrição do coração, essa dependência da graça de Deus, que introduz a pessoa ao reino, que faz com que a pessoa pertença ao reino de Deus. Ao reino de Deus não pertencem os orgulhosos, soberbos e autossuficientes. Ao reino de Deus pertencem só os quebrantados, contritos e os que sabem que dependem da graça e que estão na mão da graça. Só isso. E a criança é símbolo disso. Jesus então traz aqui a criança como símbolo do que é alguém entrar no reino. Olha só que coisa importante Jesus faz com as crianças e nos deixa aqui esse alerta. Tanto para um casamento que se constrói, que se fortalece, como para um relacionamento com crianças, na família, na igreja. Crianças têm a maior importância. Crianças devem estar no centro das nossas atenções. E crianças são tão importantes que acabam sendo sinais do reino para a gente. É o que Jesus Cristo deixa aí na sua palavra, ainda nessa entrada de Jerusalém. E por fim acontece uma terceira coisa aqui na entrada de Jerusalém, que vai do verso 17 até o verso 31. E que aí tem a ver mais com a questão do discipulado, não é? Quando Jesus ia saindo, verso 17, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Essa resposta de Jesus é uma resposta que às vezes a gente fica meio confuso, mas é sensacional. Jesus diz, você está olhando para mim como mais um rabino, mais um mestre como os outros, um rabino como os outros? Se você está olhando para mim desse jeito, não sou bom desse jeito, porque rabinos e mestres não são bons de forma absoluta. Só Deus é bom de forma absoluta, absolutamente bom e perfeito, só Deus. Então, se você me olha só dessa forma, não pode me chamar de bom nesse sentido. Não é? É como se Jesus dissesse, primeiro corrija o olhar que você está me dando. Corrija primeiro a maneira de me ver. Todo discipulado começa sempre com a maneira como olhamos para Jesus, com a maneira como vemos Jesus. O discipulado, ele começa aqui, nessa nossa compreensão a respeito de Cristo. É aí que começa o discipulado, é aí que começa o nosso relacionamento com Cristo. Então Jesus diz para ele, primeiro, corrija a visão que você tem de mim. Segunda coisa que ele pede para corrigir, a segunda coisa que Jesus orienta aquele jovem a corrigir, se quiser entender de vida eterna, se quiser segui-lo, a segunda coisa que ele precisa corrigir é a sua dependência da graça e deixar de lado a autojustificação. Então no verso 19 ele diz, você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí ele respondeu, olha, eu a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência.
Como quem diz, se é por isso eu estou quites com Deus. Olha a autojustificação aí. Eu cumpro a lei, estou obedecendo a lei. Aí Jesus vai voltar lá, peraí. Eu disse aqui no início que no que se refere a ser humano, ninguém é bom absolutamente. É bom só relativamente. Aí Jesus foi provar para ele isso. Olhou para ele, o amou, essa expressão é importantíssima. Jesus está querendo realmente que aquele jovem que ama a lei, que conhece a lei, que tenta cumprir a lei ali fielmente ao pé da letra, também conheça a graça. Porque cumprir a lei não vai resolver o seu problema de salvação, de redenção. O que vai resolver é conhecer a graça. É isso que Jesus está querendo dizer para ele. E por isso o texto diz que Jesus o amou. E aí ele diz, falta uma coisa para você. Vá, venda tudo o que você possui, dê dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O principal, o essencial que ele precisava ter, que era a dependência da graça. Não dependência da lei, nem dependência dos seus bens, daquilo que ele era, mas dependência da graça. Porque assim como os seus bens podiam ser distribuídos e podiam acabar, não eram coisas permanentes, a lei também não servia para justificá-lo. Não era a fidelidade dele à lei, nem eram as posses materiais dele que garantiriam o que ele estava procurando, que era a vida eterna. Porque ele começa falando com Jesus sobre vida eterna, que farei para herdar a vida eterna. E Jesus está respondendo. Olha, para herdar a vida eterna, você tem que compreender que nós somos apenas relativamente bons quando se trata de ser humano. Segundo, não adianta se auto-justificar com o cumprimento da lei, porque ninguém cumpre a lei totalmente. E terceiro, a dependência da graça. Enquanto a gente depender da gente mesmo, do que temos, dos nossos recursos, isso não é dependência da graça. Isso não é confiança total no amor de Deus. E foi por isso que aquele rapaz saiu triste. Porque a sua fé, na verdade, não estava fundamentada na graça de Deus, estava fundamentada no que ele era, estava fundamentada na sua bondade, no que ele podia produzir de bom, estava fundamentada no cumprimento da lei, na tentativa dele se auto-justificar diante de Deus, estava fundamentada nas suas posses, nos seus recursos, naquilo que o tornava poderoso, no seu dinheiro. Era aí que estava a sua fé. E quando Jesus diz para ele, tem que sair, a fé daí vir a mim, vir seguir-me e mostrar que você abre mão de tudo por minha causa, numa dependência total da graça, ele não conseguiu passar por essa prova. E aí depois, Jesus olha os discípulos que estão ao seu redor e diz a eles, é muito difícil ricos entrarem no reino de Deus por causa disso. A sua arrogância, a sua dependência dos bens materiais, a incapacidade de ver a sua pobreza real e de depender da graça de Deus, isso não acontece, não é? Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, até porque se entendia que quanto mais rica a pessoa era porque era mais abençoada por Deus. Tipo a teologia da prosperidade que a gente tem hoje, que quer vender a ideia para a gente de que bens materiais provam que somos abençoados por Deus. E Jesus vai na contramão aqui. Confunde totalmente os discípulos. Quando ele diz, olha, é muito difícil um rico entrar no céu. Aí os discípulos ficam apavorados. Como se prosperidade é prova de bênção de Deus? Se quanto mais rico uma pessoa fica, é porque ela é mais abençoada. Jesus está numa contramão aí, ele não concorda com isso. E ele diz, não, pelo contrário, é difícil. Porque a pessoa não está apegada a Deus, a pessoa está apegada ao que ela tem. E a pessoa que vai atrás de Deus só para ficar rico, ela continua apegada à matéria e não a Deus. A pessoa que segue a Deus só por causa do que Deus dá a ela, não ama a Deus, ela ama o que Deus dá a ela. É diferente, é muito diferente. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, de Jesus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Uma figura de retórica que Jesus usa aqui apenas comparativa. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo?
Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis a Deus. E a graça de Deus faz exatamente isso. Pega uma pessoa que é impossível salvar por causa da condição dela e a salva pela graça. Aliás, Jesus estava se preparando para fazer isso. Entrando em Jerusalém, estava se preparando para dar a sua vida e tornar a graça concreta na vida das pessoas. Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Olha aí, Pedro querendo mostrar a Jesus o que eles fizeram para ter a vida eterna. E aí Jesus responde: olha, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. É a matemática do reino de Deus. Jesus está deixando claro, ou a gente depende da graça. E na graça de Deus, quem acha que é primeiro, na verdade, está por último. E que está lá esquecido, marginalizado, na verdade está em primeiro, porque a graça de Deus funciona assim. Quem quer confiar naquilo que tem e não depender inteiramente da graça, quem por amor ao Evangelho não é capaz de abrir mão, renunciar, confiando tão somente na graça, não entra no reino. E é esse o grande ensino que Jesus dá aqui. Um pouco antes de, em Jerusalém, chegar em Jerusalém e iniciar a última semana da sua vida. É disso que nós estamos falando, do Redentor providenciando a nossa redenção. Na sexta-feira a gente continua agora já com a entrada de Jesus em Jerusalém. Daqui a pouquinho a gente volta para orar. Minha paz nos dou, minha paz nos dou, e te abençoe. Que te abençoe.
Quero orar com você e convidá-lo aqui na próxima sexta. Continue conosco a partir das 20 horas. Ou visualizando esses vídeos a hora que você quiser e puder. Mas continue acompanhando essas lições de Marcos que nós estamos lendo e aprendendo aqui juntos. Vamos orar? E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa, e a presença do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias, até que estejamos com o Senhor para sempre. Amém. Bom final de quarta-feira para todos.